Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estou com o Ronaldo, famoso já aqui, que eu falo para vocês toda vez do Smart CEO. Mas tem muitas coisas para vocês conhecerem sobre ele, que além do Smart CEO tem outras empresas também. E hoje a gente vai contar um pouquinho de tudo, né, para você se apresentar para o pessoal. Então quero primeiro agradecer sua presença, por você ter aceitado vir. Eu sei que sua vida é super corrida, mas muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. A gente se conhece tanto tempo, né? E agora que a gente conseguiu marcar, mas obrigado pelo convite. Ai, que legal. Bom, conta um pouquinho para as pessoas quem é você, o que você faz hoje, para o pessoal também te conhecer, saber quem você é. Meu nome é Ronaldo Cacefo, hoje eu trabalho com alguns segmentos dentro da região. Por exemplo, a gente começou com a consultoria. Quando a gente começou a consultoria em 2009, era uma empresa de contabilidade, né? Então ela começou só com empresas da região, microempresas. Depois de um tempo, quando eu fui fazer faculdade de propaganda e marketing, eu comecei a agregar alguns serviços, porque a gente viu que tinha mercado na área de consultoria que era em Valinhos e Vinhedo era muito fraco. Sim. Então a gente começou a trabalhar com publicidade e propaganda dentro das empresas, né? Com a parte de antigamente não tinha o digital ainda, né? Sim. Era mais o offline que a gente falava, que era outdoor, fachada, cartão de visita, né? Depois que veio a parte do online. E aí a gente começou a agregar serviços dentro da R4Adcom. No caso da contabilidade, gestão, parte de propaganda e marketing e recursos humanos. Em 2014, surgiu a oportunidade de a gente abrir uma empresa voltada para a gestão de condomínios, que a gente viu que tinha uma grande demanda, mas pouca oferta, né? Não tinha concorrências muito na região. Então, aí que a gente falou assim, vamos começar a trabalhar com a parte de condomínios, que foi uma grande sacada, que hoje a gente está já com 11 anos trabalhando com condomínio. E é bem grande, né? Hoje a gente está com quase 100 condomínios. Uau. Trabalhando aqui Valinhos, Vinhedo, Louveira, Itatiba, toda a região, né? E aí foi essa uma dos negócios que a gente alavancou. Em 2014, a gente abriu a Smart CEO. Sim. 2016, desculpa. A Smart CEO Coworking, que também é um negócio que no Brasil é muito novo, né? Muito. Eu acho que vocês, pelo menos na minha percepção, eu acho que vocês foram pioneiros aqui no interior, né? Exatamente. Quando a gente o pessoal nem entendia direito o que era, né? Sim. Porque o que acontece? No Brasil já é muito novo, né? No Brasil não tem nem 20 anos, 20, 25 anos que tem esse conceito. Nos Estados Unidos, claro, que é muito mais antigo. Sim. E quando a gente foi estudar esse conceito, a gente percebeu que na região não tinha esse segmento, né? Muita gente nem sabia o que era um coworking, né? E aí a gente foi falar, vamos começar a estudar sobre o negócio para ver se é viável ter numa cidade conservadora, né? Sim. Sabe que Valinhos, Vinhedo é uma cidade conservadora. Sim. Então, como que a gente vai atingir esse mercado de coworking, né, numa cidade conservadora? E aí, quando a gente começou a estudar o negócio, viu que tinha mercado, e aí deslanchou. Então, assim, praticamente em 6 meses a gente já estava pagando nosso custo fixo. Muito rápido. Um ano já estava dando lucro. Então, assim, foi muito rápido e as pessoas começaram a entender o conceito, né? Sim. Por mais que ainda é um negócio novo na região, muita gente ainda não conhece, é um segmento que ainda vai crescer muito, né? Essa questão de compartilhar, né? Ainda mais hoje em dia com altos custos, né? De aluguel, com a inflação que a gente está vivendo. Recepção, né? Também, então, que eu acho que isso é um diferencial. Exatamente. Todo esse custo operacional de um espaço no escritório, né? Então, a recepção, o café, a limpeza, internet, enfim, todo o serviço está incluso dentro do espaço. Sim. E vale eu falar aqui, né? Porque eu sou cliente de vocês e já fiquei por muito tempo antes de eu conseguir ter o meu próprio escritório. Cara, foi o que me ajudou também a crescer, porque, querendo ou não, quando você não tem um ambiente legal para você atender um cliente, e eu lembro que para mim era muito prático de chegar, tem a recepcionista, já tem o café, tá tudo limpo, organizado. Então vale muito a pena, né, para a pessoa, se a gente for pensar em questão de economia financeira e ela começar. Porque daí ela não vai precisar, às vezes, né, já pegar um fiador, já fazer um cheque calção, já fazer uma estrutura, comprar, tudo isso é um custo muito alto no começo, né? Todo custo, não é só o custo operacional, né? Tem o custo de implantação de um novo escritório, né?
a mobília, o ar-condicionado, a estrutura interna, os Você planejados, tem né? sala com TV para fazer reunião para time, tudo, né? Exatamente. E a gente sempre gosta de inovar dentro do espaço, então a gente nunca fica parado no sentido de melhoria. A gente fala assim, É você verdade. monta um espaço ali e acabou. Abrir um cowork é tão fácil? Não é tão Não. fácil, porque existe uma melhoria contínua dentro do espaço. A melhoria das cadeiras, o conforto para o cliente. Agora, recentemente, a gente implantou uma TV interativa dentro de uma sala de reunião. Que legal. Então, basicamente, hoje, a gente é o único da região que tem uma TV interativa dentro de um coworking. Sim. Então, o cliente consegue fazer uma reunião usando a TV Que legal. em tempo real ali, Olha, isso eu não sabia. escrevendo na TV. Então, é bem interessante. E essa melhoria contínua que é importante para o nosso cliente. É ele enxergar que não é só um espaço para ele trabalhar, e sim um espaço que ele vai fazer conexão, um espaço que ele vai ter redução de custo, e um espaço que sempre está em melhoria contínua dentro para ele atender o cliente dele da melhor forma. Sim, e hoje também uma das coisas que eu vejo de solução muito legal é que, por exemplo, eu tenho algumas clientes minhas que todos os colaboradores são home office, mas uma vez por mês faz uma integração. Então acaba Uhum. também tendo um espaço que você não precisa ter um custo mensal fixo muito alto, mas que você consegue ainda fazer uma integração com todos os colaboradores lá, né? Sim, Então exatamente. é muito legal, né, quando a gente começa a pensar em todas as soluções. Hoje a gente pode pensar em vários tipos de empresas que podem utilizar um coworking. Não é só você falar assim, uma empresa que está começando agora, por Sim, exemplo. Porque hoje eu tenho grandes empresas dentro do sim, espaço. Já tive Coca-Cola, já tive Danone, que hoje eu tenho legal. Cielo dentro do nosso espaço. Sim, São empresas grandes que elas não têm hoje mais como custear esse escritório, essa parte operacional, porque às vezes eles vão ficar aqui 6 meses, um ano, e vão para outra região. é verdade. Então ele vai montar um escritório do zero, vai ter esses 40 mil reais de custo inicial, Sim, para daqui a um ano ele ter que mudar. sim. O que, E esse que, dinheiro perde, que né? ele vai fazer com a mobília? É. Perde, porque você não consegue vender, né? Então, E a praticidade, né? Porque você liga, já está pronto já para tá ele pronto, utilizar entra, sai, acabou, né? em tempo real, né? Como você falou, às vezes tem empresas que elas não precisam de um espaço físico mensal, mas precisam de uma reunião semanal com a equipe. Fazer um Então, um treinamento. treinamento. Então, a gente tem hoje salas de treinamento, salas de reunião para 10, 20 pessoas. Então, hoje o cliente ele consegue determinar a melhor forma para ele, o melhor plano que ele encaixa para ele na empresa, sem ter alto custo. Legal. E, bom, muito legal todas as empresas, mas tem uma empresa que eu sei que é da sua vida pessoal, que nasceu por conta da sua vida pessoal. Verdade, verdade. É um projeto pessoal, É. uma coisa que eu sempre gostei, que É. é viagem, você também, a É. gente acompanha muito essa parte, Sim, né? E aí foi aí que surgiu a ideia de criar uma agência de turismo. Porque a gente sempre fez para todo mundo assim, né? Ajudou muita gente a viajar, fez com a questão com milhas, roteiro personalizado. Então, eu sempre ajudei muita gente a viajar, sim, gastando um pouco. sim, Mas a gente nunca viu que era uma oportunidade de negócio. Não, mas, pô, peraí, a gente faz já isso aí para sim. as pessoas. Por que não ser um negócio que é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer, né? E aí, eu e minha esposa teve a ideia de abrir essa agência de turismo, chama Mais Roteiro Travel. Que legal. E aí, essa agência, a gente começou. A vantagem dela, a vantagem para o nosso cliente, é que a gente consegue trabalhar com um custo operacional muito baixo, então a gente consegue reduzir nossa margem de Sim, lucro para fazer pra ele viajar pagando menos, sim, né? E ajudar ele em outras formas, como viajar com as milhas que ele tem no cartão. Né? sim. Então ele reduz mais a viagem dele ainda. É, Eu vejo muito, desde que a gente conversou, né, sobre a empresa de vocês, da parte de viagens, não deixa de ser uma consultoria, né? exato. Porque é bem legal a gente olhar para isso, que hoje muita gente não sabe usar milhas, ou Sim. não sabe como aproveitar isso, ou pagar mais barato, ou já usar sua própria viagem para fabricar as milhas, né? Exatamente. Hoje você tem diversas formas de acumular milhas, né? Não só com compras no cartão, mas você fazendo compras em sites específicos online que você acumula, né? Então, a Casas Bahia, Magazine Luiza. Então, hoje tem diversas formas de acumular, até com clube de pontos, que hoje as Sim. linhas aéreas promovem, né? Mas a grande sacada aqui é a gente dar para o cliente uma consultoria, como você falou, porque a gente já tem um know-how muito grande em E viagens, estão sempre sempre viajando, né? Então viajando, vendo o que está acontecendo, né? sim, e fazer o melhor negócio para o cliente. Então, quando ele chega no destino que ele escolheu, ele já está com tudo pronto, o roteiro, os outros restaurantes que ele vai no dia a dia, as reservas do restaurante, o transfer, os voos internos, se ele for para um lugar que tem que ter voo interno,
locação de carro, seguro, viagem, chip de internet. Legal. Então ele chega no destino Resolvido, né? resolvido, né? Sem aquela preocupação. Mas se eu chegar lá no aeroporto, o que eu vou fazer? Verdade. Já tem a solução. Ó, você vai querer como? Um transfer? Então tá aqui o transfer, já deixa pronto para ele. E essa consultoria que é importante, porque hoje fechar viagem, você fecha na internet. Viu? Então, praticamente, o seu cliente ele vai resolver a vida dele inteira, né? Nas suas empresas. Do começo ao fim. Do profissional ao pessoal. Sim. Estressa no trabalho, desestressa na viagem. Exato. E é uma coisa muito louca você pensar, né? Porque eu sempre, nos meus negócios, eu sempre pensei no como ajudar o cliente. É, né? dá pra ver. Tipo assim, como que eu vou ajudar o cliente a resolver o problema, né? dele? E se você realmente pensar, ele é uma coisa que acaba sendo até coincidência, né? A gente fala que tem coincidência, mas acaba sendo uma coincidência que todos os nossos negócios é para ajudar o cliente de alguma forma, né? É verdade. E tudo casa, né? Engraçado Tudo isso. casa. Que legal. Bom, eu tô muito curiosa para saber algumas coisas, mas o que te motivou a você a empreender? Qual foi a sua motivação, assim, para você começar a empreender? Você sabe falar? Por que você não resolveu ir para uma empresa? Quando eu comecei a minha carreira numa empresa multinacional, Tá bom. como aprendiz, né? E ali eu já tive a oportunidade de trabalhar com liderança, quando já tive um pessoal que, você pode cuidar desse projeto, e acabei sendo um líder naquele projeto. Então eu sempre gostei desse negócio de liderança, né? Era meio natural para você. Meio natural, né? Meio natural. Então, quando surgiu a oportunidade de adaptar com empresa de consultoria, foi meio natural, assim, foi fluindo, parece, né? Legal. Então a pessoa fala, nossa, mas você não tem medo de abrir tantas empresas, né? Carol, você tá com... Não, porque para mim é natural hoje fazer esse processo da abertura do negócio. Hoje não tem aquele negócio, mas será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Claro, todo negócio tem risco, né? Pode dar certo, pode dar errado. Mas se você já montou um bom plano, né, do seu negócio, mais certo, a chance de dar certo é maior, né? Sim. O risco, claro, todos os negócios vai ter. Sempre. E você, com a habilidade, né, de anos, que foi o que você já falou pra gente, você vai pegando mais o jeito, assim, né? Sim. Então, meio que não vai ter tanto aquilo, nossa, a primeira vez, né? Não, é tipo uma empresa, vou resolver problema, Sim. já sei a parte burocrática e... Sempre vai existir os problemas no meio do caminho que você já tem que estar calculado, né? Sim. Então, olha, isso aqui pode acontecer, então você calcula todo esse problema que pode acontecer durante o caminho. Que legal. E me conta aqui, quais foram os principais desafios que você já enfrentou? Essa pergunta é boa, hein? Muito boa. Porque, só para você entender, mas aqui a gente quer muito inspirar as pessoas que estão assistindo o podcast, com pessoas que têm sucesso, e mostrar para elas que mesmo hoje, você tendo todas essas empresas, falando, né, sem condomínio, viagem e tal, para elas pode parecer que você não tem problema nenhum, Sim. né? Mas aí, a gente queria que você compartilhasse, de repente, algum desafio que você passou, como você superou, porque a pessoa vai falar, tá bom, então se ele tem problema, então deixa eu resolver o meu também. Eu acho que são 2 pontos muito importantes no negócio. Quando você começa, é você criar conexões com as pessoas certas. Legal. Né? A gente fala sempre network, Sim. E realmente é a questão de criar conexões, mas com pessoas certas. Porque às vezes você vai em grupos de networking, onde a pessoa ela só quer falar do dela, ela não quer ouvir o seu. Né? Então, é saber com quem você vai fazer parceria. Sim. Os seus parceiros são os melhores aliados para você crescer no seu negócio. Sim. Eles que vão te indicar, eles te indicam sem nada em troca. Sim. Então, a conexão é muito importante. E o segundo ponto, que eu sempre falo para todas as empresas, é a questão do fluxo de caixa. Né? Você saber lidar com o seu dinheiro. E saber separar o que é o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro da pessoa física, né? Isso é primordial, né? Primordial. Hoje, a maioria das empresas, elas pecam no fluxo de caixa, pecam na parte financeira, por quê? Acaba misturando a sua renda ali pessoal com a sua renda profissional, com a sua renda da empresa. Acaba sendo uma coisa só. Às vezes a pessoa usam a mesma conta para pagar a conta pessoal e a conta da empresa. No final do mês, ela não sabe quanto ela lucrou, quanto ela realmente gerou de receita, quanto custa o produto dela final, e ela usou praticamente a parte financeira para ser uma coisa só. Então, hoje, as empresas que mais têm problema financeiro é por conta da questão financeira. Agora pode puxar a sardinha para sua empresa. Você ajuda as pessoas também, né, com a parte financeira. Faz parte da nossa consultoria, a questão de ajudar as empresas, né, não só empresas, pessoas físicas também, né, ajudar a criar um fluxo de caixa, um DRE, e ter
uma vida financeira melhor dentro da empresa. Porque hoje, como eu falei, hoje a gente vê maiores problemas das empresas é não saber separar a sua vida pessoal com a vida profissional na parte financeira. E uma coisa legal para compartilhar com vocês é que, como eu já conheço o Ronaldo faz tempo, a gente já conversa tudo, eu acho que ele faz isso de uma forma muito simples. Quando você me abriu seu computador, uma vez que a gente estava conversando e você pegou sua planilha, parece na sua cabeça ser tudo muito simples. Então eu acho que para as pessoas que te contratam também, você já vai e já consegue resolver o problema, né? Não ficar complicando. Porque tem muita Sim. gente que acaba complicando mais do que descomplicar, né? Sim, a maioria, quando você pega consultoria financeira, a maioria delas, o que elas querem fazer? Elas querem que você fique dependente da consultoria. É Então, verdade. ela vai montar todo um plano mirabolante lá, com planilhas e planilhas, com fórmulas que ninguém consegue descobrir o que é aquela fórmula. E aí, quando você precisar fazer sozinho, você não vai conseguir fazer. Porque aquela planilha tá cheia de fórmula que você não consegue nem preencher ela. E aí, o que você faz? Você volta para o consultor. Você depende dele para fazer aquela planilha. Conclusão, você vai ficar dependente dele o resto da vida. A minha forma de trabalhar é o quê? É ensinar ele a melhor forma, simples, não é uma coisa que vai ter cheio de planilha, cheio de fórmula, não. Sim. Coisa simples para ele entender a diferença do fluxo de caixa dele, se ele está lucrando, se ele não está, qual que é a margem de produto dele, o markup, tudo isso que a gente já sabe dentro de uma empresa, Precisa né? analisar, né? Precisa analisar. E aí fazer esse plano de contingência da empresa. Ó, você tem um fundo de caixa, se tá uma emergência. A gente teve pandemia aí um tempo atrás. Quantas empresas não fecharam por conta do quê? De não ter um fluxo, um fundo de emergência, um fundo de caixa que vai manter a sua empresa por um tempo. E aí é isso que a gente faz, tentar trabalhar a empresa para ela entender que ela precisa ter uma aplicação da empresa para futuramente ela precisar fazer um investimento, ela tem esse dinheiro ou numa emergência. Então, é separar isso de uma forma mais simples. Que legal. Eu gosto disso, do descomplicar. É muito bom. Hoje, como que é para você administrar tantas empresas ao mesmo tempo? Sua pergunta é boa, hein? Essa ninguém consegue responder. Mas é prioridades. É você saber o seu papel dentro da empresa e confiar na sua equipe. Né? Boa. Porque se você Bom ponto. é uma questão de você tem que confiar na sua equipe, senão como que você vai delegar e vai deixar, senão você vai ficar conferindo o que a pessoa fez, você não vai conseguir fazer mais nada. Não. Então, primeiro desafio, né, de qualquer empresa é que ter uma boa equipe. Boa. Então, isso também é um outro desafio de qualquer empresa quando começa, Sim. né? Criou uma boa equipe, você delegou e confiou. Sim. Né? E aí você segue para outros projetos, você segue para a sua prioridade, e não o operacional, né? Legal. Bom ponto. Legal. Agora me conta uma estratégia que foi fundamental para o crescimento dos seus negócios. O que você sente que até hoje vocês fizeram? Porque eu vejo que vocês, por exemplo, a sua empresa, eu fui até lá na confraternização, né? Sim, E 20 muito anos. legal, gente, de 20 anos. E eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu fiquei até emocionada, assim, que eu falei, cara, como é legal a gente ver uma empresa prosperando e um ambiente familiar, né? E com os funcionários lá. Sim. Então é muito gratificante pra gente que tem um sonho e que quer crescer, conseguir acompanhar. E, cara, eu olho pra isso, eu fico admirada, né? Você sabe disso, eu acho que vale a pena eu reforçar. Mas eu gostaria de ouvir de você, o que você sente hoje, porque o Smart é um sucesso, a sua consultoria é um sucesso. Eu vejo que você tem um background aí bem legal, mas o que você sente que para você foi uma estratégia que mudou? Acho que eu volto um pouquinho da questão da conexão. Tá. Você sempre está envolvido em projetos que você tenha contato com pessoas e parcerias fortes. E principalmente, aí vou falar do cliente final, né? Tá. Que é você sempre priorizar o atendimento ao cliente. Legal. Né? Isso vai ser uma coisa que você vai dar para a vida, porque a gente está vendo tá numa era de muita automação, de muito inteligência artificial. Claro, isso vai ser legal pro operacional, mas o atendimento ao cliente nunca vai morrer. Eu concordo. Ninguém gosta de ficar falando com o robô, né? Exatamente, esse olho no olho que vai fazer a diferença no sentido de a gente priorizar o atendimento. E o que a gente sempre priorizou em todas as empresas foi o atendimento personalizado para cada cliente. Legal. Boa sacada. E eu concordo com isso, porque, querendo ou não, o nosso cliente é o nosso maior ativo, né? Com certeza. Então, você pode, dentro, né, na parte interna, utilizar IA, utilizar automação, sim, mas quando você vai lá para fora, você ter essa pessoalidade, né, com o cliente, sim, é muito bom. Com certeza.
Legal. E hoje, como que você faz para você identificar oportunidades e inovações no mercado? Porque eu vejo também que você está sempre com o olho lá na frente, né? Sim. Como que é na sua cabeça isso? Como que funciona? É sempre estudando, é ler livros, é pensar em sacadas e vai fluindo, né? Tem muita coisa que você fala assim, quando você trabalha direito, tem uma transparência no seu negócio e a questão da, a gente fala da honestidade, né? Eu acho que as coisas vão surgindo, né? Porque hoje eu vejo cliente que chega, elogia a gente de uma forma assim, pô, tô com vocês há 20 anos porque eu conheço vocês, eu posso confiar no meu negócio. E aí fala, caramba, né? Olha, ele confia a empresa dele com a gente, Sim, né? E aí as coisas vão surgindo, porque automaticamente quando você trabalha de uma forma transparente, as coisas vão surgindo. Então, a gente vai tendo essa visão de sempre estudar coisas novas para trazer para o cliente essa melhoria também. que legal. Bom, e se você tivesse que recomeçar hoje, você faria algo diferente ou você faria tudo igual? Ah, uma boa pergunta, né? Difícil saber, né? Difícil, né? Sim, mas eu acho que tudo que a gente passa, até os problemas da empresa, a Sim, gente precisa passar para crescer. sim. A gente fala assim, ah, eu faria isso diferente porque dessa forma isso ia ser diferente. Não, mas peraí, se você tivesse passado por esse É problema, verdade? você não chegaria onde você está hoje. É, Então, todos os negócios que você, todos os problemas que passam numa empresa é crescimento. Então, sim. eu não faria nada Que diferente. legal. Muito bom. E se alguém chegasse para você hoje, do seu lado, sentasse aqui e falasse assim, Ronaldo, me ajuda, eu quero começar a empreender. Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa que está começando hoje? Tenha em mente que o dinheiro da empresa não é seu. Simples e cirúrgico, Simples né? cirúrgico. É isso, porque aí, Nossa, isso já vai evitar um monte de problema futuro, né? com certeza, com E que certeza. faturamento não é lucro, né? Faturamento não é lucro. Isso é primordial, né? Às vezes a empresa fala, nossa, essa empresa fatura 2 milhões por mês. Mas quanto ela tem de lucro realmente, É, né? Às vezes não tem, né? não Então, tem. E a gente vê muito isso, né? A gente fala, tem gente que vai lá, às vezes até nos grupos de networking. Ah, minha empresa fatura 4 milhões. Aí você vai ver a pessoa tá toda endividada, quebrada, né? sim. Porque a Mas empresa tá operando no vermelho no faz vermelho faz tempo. E você tempo. vê isso muito em empresas, até com capital aberto, né? É? Empresas, ela tem empresas grandes que no final do ano ela vai mostrar o balanço. Você vê que ela tem uma dívida de 20 bi e aí ela tá no vermelho desde 2002 e aí você vai, e a empresa vai rodando. É, Então não é o faturamento não é o que mostra todos os números da empresa, né? é verdade. Que legal. Agora vamos supor que essa pessoa foi embora, então ela entendeu que ela não vai misturar o dinheiro dela pessoal com a empresa. Aí chegou alguém e falou assim, Ronaldo, agora eu quero crescer o meu negócio. Qual que é o conselho que você me dá para eu crescer o meu negócio? Divulgação, né? Legal. Isso não tem como fugir. E volta, pode ser repetitivo, mas a conexão. Sim. Você Não esquecer, né? tá no meio de pessoas que vão te ajudar a alavancar. Sim. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que o networking, quando ele é feito de verdade, ele traz muito resultado. E você sempre tá com essas pessoas, são elas que vão te indicar, né? E vão fazer a Sabe? diferença. Então, eu sempre falo com muito orgulho, eu falo, eu tava vendo uma foto, eu nem lembro se foi exatamente nessa data, mas se eu não me engano, é desde 2019 já, que eu sou parceira do Smart, né? Não, foi até Foi antes, antes? porque a gente abriu em 2016 e você abriu a sua empresa em 2017, né? Sim. Foi 2017, foi nessa transição. Então Uau. já Então faz faz tempo. 8 anos. Ó, daqui a pouco tá indo pra 10, hein? Comemorar. É mesmo. E é legal porque eu olho e eu vi que eu também cresci muito nesse tempo, né? Com vocês, assim. E aí eu olho tudo lá e vai dando um orgulho, assim, né? Muito gostoso Sim, de poder acompanhar. E para mim, né, vocês também. Eu falo mais do Smart, que é a empresa que sim, eu que tô você mais sempre. junto, assim, mas eu admiro todas, né? E eu vejo que hoje é referência, né? Então é muito legal. E eu lembro que lá que a gente começou a trabalhar, ainda estava engatinhando, Sim. e aí depois agora olha e fala, caraca, que alegria, né? Depois de tantos anos ver aquilo se perpetuando, hoje com um bom problema que a gente estava conversando, né? De ter muitos clientes, e todo mundo passa por isso também, tá, gente? O negócio vai dando certo. Você vai tendo muito cliente, você tem que ver o que você vai fazer para resolver, né? Você crescer rápido e não souber estruturar, você também se queima, né? Então, É, saber estruturar um negócio de uma forma dinâmica.
E eu, aproveitando que você comentou, né, quando a gente conheceu, a gente tem que agradecer muito você também todo esse tempo, porque a gente cresceu também pela parceria que a gente tem, né? Você sempre divulgou a gente, sempre falou muito bem no Instagram, pessoalmente, muita indicação que você já fez pra gente de clientes. Então, com certeza, a gente tem uma gratidão eterna também por você, por toda essa parceria, né? Sim, que legal. E eu sou muito feliz. E eu sempre falo pro pessoal, quer ir no coworking, vai lá no Smart. Sim, então, sempre vem muito cliente, eu fui indicado pela Marina. Eu falei, nossa, então, é uma gratidão eterna, porque a gente sempre tem essa conexão e um diga pro outro, e essa parceria que é legal, né? É muito bom. Legal. Antes da gente concluir, bom, eu vou agradecer os meus patrocinadores, né? Por favor. Aproveitando aí. Mas a gente tem aqui hoje a Vivace. Ela faz aromatizantes de drinks. Ela faz também doces de fruta, zero açúcar, que é bem legal para quem quiser conhecer o Instagram delas também. A gente tem a Orbi, que é uma loja de organização aqui na cidade de Vinhedo. Tem vários produtos de colmeia, produtos da Le Creuset, que é uma marca excelente, que eles têm tudo para organização da sua casa, para quem quiser conhecer também. Nós temos também a Carol, que ela faz a parte de seguro de vida, da Prudential. Para quem não conhece, a parte de seguros ela é super importante aí para a gente cuidar da gente, de quem a gente ama. E nós temos também aqui o Smart CEO, hoje, patrocinador. Você está desde o primeiro podcast, né? Desde o primeiro, aí com a gente. Nossa foca. A foca onde? Foca no trabalho. Foca no trabalho, que é super legal. E eles são um coworking, né, que a gente está falando aqui para vocês, tanto na cidade de Valinhos, que foi o primeiro, né? Primeiro em E Valinhos. depois agora a segunda unidade em Vinhedo, que já tem uns bons anos também, que é bem legal. Então, para quem quiser fazer palestra, né, treinamento, workshop, falar com um funcionário, colaborador. E também o que é importante falar, que muita gente não sabe, a parte tributária da empresa. Então, a gente oferece hoje endereço fiscal. Isso é legal o falar cliente, mesmo. Ele só utiliza ali o endereço para receber correspondência e colocar no CNPJ dele. Então, para nota fiscal, toda a parte tributária da empresa, sim, sempre está tendo um escritório próprio. Boa. Então, ele consegue abrir, muitas empresas não conseguem abrir numa residência, ou até uma questão de segurança mesmo, né? Então, eles abrem no nosso espaço para utilizar ali para receber correspondência e também utilizar no CNPJ. Boa, muito bom. Então, se você precisar também de endereço fiscal, é muito legal. Depois eu vou colocar as suas empresas também para o pessoal conhecer, que é válido, para quem quiser conhecer mais. E vou agradecer também a Bicho Mimado, a Casa de Rações, para quem tem pet aí. Tem 2 unidades também na cidade de Vinhedo, que é bem legal da Fabi, com os atendimentos. E a Pasta Nobre, que é uma empresa bem grande aqui de Louveira também, bem renomada. Também 20 anos aí de empresa, eles fazem massas, distribuem para vários lugares do Brasil. E também tem uma loja física que você pode ir lá pegar a massa, mas você encontra em vários mercados aqui da região. Então, só tenho que agradecer. É a parte boa, a gente gosta, né? De comer bem, se alimentar. Então, a Pasta Nobre é bem legal. E sempre falo agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem esse projeto, né? A gente está aqui através desses patrocinadores apoiando o nosso projeto de empreendedorismo, inspirando os outros clientes, as outras pessoas que estão aqui também. E tem que falar também da DAI, de certificado digital, que ela trabalha com certificado digital, que é bem legal aqui, ó. Então, para quem precisar, tem aqui o @ dela já certinho. Mas sempre agradecer, porque eu falo, né, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, hoje a gente consegue parar a agenda, trazer essas pessoas que estão aqui por conta dos nossos patrocinadores. Então, eu só tenho que agradecer. E antes da gente concluir, eu quero primeiro te dar essa velinha. Olha, você foi o único com a velinha especial aqui. Olha, gostei, adoro a vela. E o objetivo é uma lembrança para você lembrar desse podcast, que a gente fala que acender uma vela às vezes é um momento de você ter uma ideia, né? E também de você ter uma lembrança que você estava aqui hoje inspirando outras pessoas, porque hoje você já tem experiência, você já está no mercado, mas sempre tem alguém que está precisando de uma ajuda, então você parar o que você está fazendo para vir falar com essas pessoas, isso é muito legal. Então a gente quer agradecer. Eu que agradeço novamente o convite, é uma honra participar e qualquer coisa precisando, à disposição, tanto do pessoal aí que tá ouvindo também, tá assistindo, só falar com a gente que sempre a gente está à disposição para ajudar. Que legal.
E agora eu queria que você deixasse uma mensagem. Vamos imaginar que todos os empreendedores e empreendedoras pararam para te ouvir. E qual que é a mensagem que você vai deixar para essa galera, para elas falarem, para lembrar assim, do que você está falando aqui? Persistir, né? A persistência, a resiliência é mais importante no negócio. Às vezes pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas saber que aquilo lá faz parte do negócio. Então a resiliência do negócio é a chave do sucesso. Perfeito. E pessoal, aproveitando então esse episódio, ele sai tanto no Spotify quanto no YouTube. Não sei qual canal você está assistindo, mas não deixa de curtir, comentar, compartilhar com pessoas para conhecerem a história do Ronaldo, para que isso chegue no máximo de pessoas possíveis. E muito obrigada pela atenção de vocês. E Ronaldo, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Obrigado a todos também.